Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, às quintas-feiras. Hoje alteramos alguns minutos o horário. Eu pedi a ele para que nós pudéssemos fazer 15 minutos depois, 15, 20 minutos. E hoje é a nossa live de número 26. Portanto, são 26 semanas que nós temos nos colocado aqui à disposição do Dr. Hans para fazermos essa atividade de apoio espiritual à distância. Apoio espiritual à distância. Eu espero que você que nos acompanha aí do outro lado esteja aproveitando, porque o objetivo dos espíritos, né, o meu objetivo também, é levar a você um pouco de apoio, né, um pouco dessa presença espiritual tão boa, tão agradável, tão gostosa, nesses tempos, né, que nós estamos enfrentando aí as dificuldades da pandemia, as mudanças, né, todas as situações que estão acontecendo, né, e que não são poucas coisas. Nós estamos vendo muitas situações acontecerem no mundo e essas transformações, elas já de há muito tempo foram anunciadas, né? Nós é que nunca demos assim muita atenção, muita, talvez, importância, né? Mas nós fomos avisados desde os tempos crísticos, né? Desde os tempos bíblicos, nós fomos avisados de que chegaria o momento em que as mudanças aconteceriam. Uma mudança, sobretudo, de caráter moral, né? Mudanças de caráter social, né? Nos levando a considerar que nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo de nós próprios, né? Que nós estamos fazendo da nossa vida, que nós estamos fazendo de nós, né? Da nossa encarnação aqui, da nossa oportunidade, das chances que temos de evoluir, né? Crescer. E isso é individual, isso não tem jeito, isso é coisa nossa, ninguém poderá fazer por nós, é assunto nosso, assunto ligado a cada qual de nós, não é mesmo? Muito bem, então, desde já vamos nos colocar aqui à disposição dos amigos espirituais, vamos fazer um bom ambiente, deixe aí um pouquinho da água, né? Porque vocês também serão visitados nos ambientes de vocês espiritualmente, né? Eu falo, para melhorar um pouco aí, acalmar um pouco, motivar um pouco, né? Ativar aquilo que precisa ser ativado e acalmar o que precisa ser acalmado, porque ambiente sempre tem isso, né? Principalmente se a gente tem uma família, se a gente está, né, vivendo em grupo, ou mesmo morando sozinho, há momentos em que nós precisamos de motivação, né? Sozinho mais ainda. De fato, morar sozinho pede isso, né? Pede atenção, pede conexão, do seu jeito, do modo como você sabe fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos nos ligar à fonte superior da vida, a Deus, ao bem maior, pedindo que esses amigos se aproximem e nos tragam o recado que todos nós estamos precisando hoje. Eu também, sempre que terminam as lives, depois, mais tarde, vou escutar com calma para registrar tudo aquilo
que o Dr. Hans trouxe para a nossa reflexão. Então, apazigua aí o teu coração, apazigua a tua mente. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divino Mestre, Salvador, Professor maior das nossas vidas, guia que nos conduz à autorrealização, que nos conduz ao crescimento. Isso se nós estivermos atentos, né, às suas palavras, às suas lições, às suas orientações, que sempre caem como uma luva nos nossos destinos, né, nos nossos pontos de vista, naquilo que de fato estamos vivenciando. O mundo passa, naturalmente, por enormes desafios de toda a natureza, e para cada qual de nós não é diferente. Estamos sendo levados a confrontar situações que nos fazem repensar o que estamos fazendo de nós e como estamos aproveitando o tempo que a bondade divina nos concede. Hoje gostaria de mencionar a questão do contentamento. Contentamento é uma postura diante da vida que nasce do entendimento. Só vive contente quem entende a vida, entende as situações. Claro que não é fácil mantermos o nosso íntimo contente o tempo todo. Quase sempre nós nos contentamos com algumas coisas e nos descontentamos com outras, sobretudo quando criamos expectativas muito exageradas sobre esta ou aquela situação e as ideias esperadas não acontecem, gerando frustrações. Numa frustração, ninguém consegue ficar contente. Mas eu não me refiro aqui a um contentamento sem medida, daquela pessoa que vai atrás dos problemas e vai se sentir contente. Embora no futuro nós estaremos numa condição em que compreenderemos melhor o porquê dos problemas, o porquê das provocações da vida, o porquê que as adversidades aparecem sem a gente chamar. Elas surgem ao longo dos nossos dias, muitas vezes daquilo que nós chamamos do nada. Vêm as adversidades, vêm os imprevistos, e nós reagimos com preocupação. Somos ainda muito reativos. Essa nossa reatividade está relacionada ao nosso modo instintivo de ser. O nosso modo instintivo menciona os mecanismos naturais de defesa que temos sempre em mãos para nos posicionar quando alguma coisa nos fere ou nos desagrada. Nós nos sentimos indefesos e reagimos, muitas vezes até com agressividade, com incompreensão. Só que isso não é esporádico,
Isso acontece muitas vezes. Essa reatividade é um impulso natural que nós temos que precisará ser educado. Eu me recordo de alguns trechos sobre a vida do apóstolo Paulo, em que ele nos diz que se regozijava na tribulação. Eu penso que essa é uma tarefa muito difícil, porque a pessoa gostar ou lidar bem com as adversidades só se tiver mesmo inteligência e discernimento para fazer com que a sua reação seja uma reação inteligente e não impulsiva. Quase sempre o nosso instinto é impulsivo, de defesa. Então, o nosso contentamento é o oposto do mau humor, a famosa distimia, né? Aquela síndrome em que as pessoas de verdade vivem no estado mal-humorado. Para tudo elas têm uma reatividade negativa, um pessimismo, um negacionismo, que evidentemente se transforma numa doença. Mas o contentamento a que me refiro é um contentamento que faz com que a gente perceba o que a vida está querendo nos apontar. Quando você está contente, você está mais leve, é como se você abrisse os canais de percepção e começasse a enxergar além do aparente. O contentamento, ele eleva o teu espírito, eleva a sua compreensão e abre, obviamente, um sentido de percepção maior. Às vezes nós estamos tão para baixo, tão distraídos de nossas melhores capacidades e vocações, tão, vamos dizer assim, aturdidos e torturados por muitas ideias que não conseguimos perceber além do aparente. Ficamos muito assim, como que materializados, eu diria, sem aquele feeling maior, sem aquela percepção mais ampla do que está acontecendo, não apenas com você, mas à sua volta. O contentamento, ele abre espaço. Mas o contentamento não é que a pessoa não esteja passando as dificuldades inerentes ao seu processo. Ele está, muitas vezes, passando por provas duras, mas o seu modo de reagir é que permite que ele lide bem com as coisas e não sobrecarregue o seu sistema nervoso, porque a pessoa que está sempre negativada, como tendência de reatividade, ela está sempre predisposta a abrir o seu campo vibracional para todo tipo de processo nervoso, alergênico, autoimune, vai gerando e desencadeando reações orgânicas, muitas vezes inconscientes, que aparecem daquilo que é inesperado. O corpo sempre responde, porque o corpo é um conjunto de situações que trabalham concomitantemente. E como tudo no corpo fala com tudo, todos os órgãos conversam com todos os órgãos, o trânsito vibracional levado a efeito pelo sistema nervoso demonstra bem ou faz um retrato claro do que vai pelo pensar, de como o cérebro articula todas as suas
impressões, ações e reações. O contentamento, portanto, é um exercício que nós precisamos praticar. É um exercício que faz com que você, apesar da dificuldade que você eventualmente esteja atravessando, você consiga enxergar mais além e consiga, de algum modo, entender por que a vida lhe colocou naquela situação e não em outra. Porque não foi o acaso que te colocou diante dessa pessoa, diante desse problema, diante dessa circunstância. Não. Há um conjunto de fatores determinantes que levam você a experienciar aquilo que é mais fundamental agora para o seu espírito. E o contentamento é um exercício maravilhoso, porque é um exercício que vai dando a você uma percepção do que você pode fazer para a sua vida melhorar. Não é que eu vou fazer a coisa ou ganhar uma coisa para ficar contente. Eu vou fazer o inverso, eu vou ficar contente para que as coisas boas apareçam em maior escala na minha vida. Ah, mas Hans, eu estou doente, eu estou sem dinheiro, eu fui traído, eu fui rejeitado, minha família se dispersou, as pessoas me viraram as costas, onde eu esperava apoio, o apoio não veio. Você pode ter um caderno enorme de motivos para sentir-se, vamos dizer assim, de mal com a vida. Mas o contentamento lhe dará a possibilidade de você entender não apenas por que você atraiu essas experiências para você e também quais são as saídas mais interessantes para você lidar com essas circunstâncias todas. Porque se você não souber as saídas, você vai ficar preso a estas coisas. E nós não percebemos que o mau humor e o descontentamento nos mantém escravizados a muitas ideias. Situações que nós imaginamos serem verdadeiras nos prendem, nos escravizam e nós não conseguimos ficar sem determinadas coisas. Nesse sentido, somos dominados pelas viciações, somos dominados pelas ideias. No contentamento, você coloca o conjunto de problemas à sua frente. É como se você, na tua linha de raciocínio, desse um passo atrás e começasse a observar-se. Por que a vida fez você parar nesse ponto? Ou por que determinadas pessoas com as quais você contava com um apoio, esse apoio deslocou-se para outro lugar? É como se você tivesse que contar com você mesma, com você mesmo e Deus. Porque, na verdade, nós é que trabalhamos no nosso processo evolutivo e isso é assunto nosso. E quando você se contenta, ou seja, quando você enxerga a vida pela lente da verdade, porque o contentamento não é ilusão. Viver contente não é viver em clima de poliana. Viver contente é estar muito ao lado da verdade das coisas. Logicamente, a verdade às vezes nos surpreende. Nós gostaríamos que a verdade muitas vezes fosse de outra forma, sobre alguém, sobre uma situação. Então a verdade nos surpreende, às vezes nos choca, às vezes nos deixa sem rumo, mas a verdade é
a expressão da vida que mais nos liberta. É como o amor. O amor é a expressão de libertação mais importante. Como nós não sabemos ainda amar e o nosso amor ainda é muito começante, o nosso amor ainda é muito ingênuo, é muito infantil, o nosso amor é muito ainda, vamos dizer assim, como se fosse algo em troca, né? Eu te dou, você me dá. Há muita compensação em nome do amor. Mas o amor verdadeiro, ele se contenta em dar apenas. E para nossa lógica, esse contentar-se em dar parece ser uma coisa um tanto fora da inteligência, um tanto não harmoniosa com a verdade do mundo. Mas o amor verdadeiro, ele dá e ele tem a alegria de dar e efetivamente não pede nada em troca. É muito difícil você amar alguém e não querer nada em troca. Pode observar. Para nós, isso ainda está num nível mais adiante. Nós ainda não sabemos amar sem ter devolutiva de algo. Nós somos dependentes da recíproca. E aí, então, não é só dar. Eu te dou, você me dá. Essa, por enquanto, é a nossa idade espiritual. Mas nós vamos ter que andar e vamos chegar nessa ida, né, nessa viagem, a entender a alegria de dar, dando-se a alguma causa, a alguma pessoa, entender que a pessoa tem os seus limites de percepção e que ainda não dá o que a gente gostaria. Então, o nosso amor, ele está melhorando, ele já foi muito mais primitivo, já foi muito mais abrutalhado, digamos assim. Ainda vemos muita violência afetiva, não é? Muitas imposições, muitas cadeias afetivas, muitos cárceres, não é? Emocionais, em nome do amor. E aquilo nunca foi a felicidade amorosa, simplesmente uma codependência grave, mas que as pessoas se retroalimentam na esperança de que sintam-se felizes e sintam-se bem. Então, o contentamento é um exercício que eu gostaria que vocês começassem a pensar melhor sobre ele, pensar melhor no seu modo de tratar as pessoas. As pessoas às vezes estão mal-humoradas, nervosas, agressivas, chateadas. Outros são autoritários, mandões. Outros ainda agem como se fôssemos seus servos, não é? Existe uma série de posturas que nos convida a uma reação. Mas o contentamento é entender que aquela pessoa ainda está numa idade espiritual muito pequena. Ela está numa idade espiritual onde ela vai precisar andar muito até compreender a solidariedade, a verdadeira amizade, o verdadeiro entrosamento entre as pessoas, a verdadeira troca. Família, portanto, é uma dessas experiências incríveis onde experimentamos de tudo, não é? Ou de tudo um pouco. Dentro do quadro familiar, experimentamos muitas vezes a desavença, a provocação, não é? O desmando, o autoritarismo excessivo, não é? O protecionismo, quando a pessoa acaba
sendo mais amiga de uma do que outra, não é? E todas essas circunstâncias geram conflitos de natureza familiar, conflitos que muitas vezes acabam em situações trágicas ou mesmo em separações em função do despreparo com a qual as pessoas resolvem se unir. Há muita ilusão nos capítulos ligados à vida afetiva. Mas estamos aprendendo, estamos acordando, e através da dor, da dificuldade, através das provações, nós vamos aprendendo a lidar com os nossos familiares, não é? Assim como também criamos muitas vezes em família o inverso, o sentimento de posse, a ilusão de que as pessoas são nossas, a ilusão de que podemos fazer com elas o que a gente quiser, a bel prazer, e desrespeitamos as vontades das pessoas e criamos muitos problemas. Por isso mesmo, é comum pessoas que moram na mesma casa e não se falam, não se conversam, não se apoiam, não se ajudam. E isso vai gerando um ambiente espiritual muito danoso, muito ruim. Mesmo que tenhamos muita vontade de ajudar essas famílias, e não são poucos os pedidos em prece de pessoas que pedem pelo seu grupo familiar, nós temos muita dificuldade em auxiliar porque o ambiente alimentado mentalmente pelas pessoas muitas vezes é duro, é negativo, é fechado, é intolerante e às vezes também raivoso, não é? Briguento, déspota, enfim. Há muitas situações. Sem falar nos excessos, não é? Que acabam na violência. A violência doméstica tem sido, inclusive, muito documentada hoje em dia, mas é lamentável, né, que as pessoas se prestem a esse tipo de convivência quando a vida já os aproximou para que a convivência seja pelo menos amena, né? Se ela não se, se colocar de amores, pelo menos que seja amena. Eu não sei qual é o seu caso, mas o que eu sei é que se você começar a praticar o contentamento inteligente, aquele que é irmão do discernimento, e você vê uma pessoa que faz uma bobagem, você pensa, bom, essa pessoa não está bem, ela não está no melhor juízo dela, fez uma bobagem, falou uma bobagem, e ao invés de nós nos jogarmos contra ela e sermos mais um a atacá-la, orar por ela, pedir por ela, dentro do teu limite, evidentemente, mas procurar dar a ela uma chance para que ela se retrate, para que ela se desperte. Porque sabe o que desperta uma pessoa que age assim? Eu vou lhes dizer. Uma pessoa que age assim dessa forma com os familiares é despertada pelas doenças, é despertada pelo descaso, pela rejeição, é despertada por situações adversas, não porque seja um castigo divino, não, mas para que a pessoa possa compreender o valor da oportunidade e como, ao invés de se tratar bem, o familiar se tratou mal, como aquilo desvaloriza a companhia das pessoas. Então, a vida faz tudo para que as coisas
tenham uma nova oportunidade de entendimento. Aí nós que já fizemos coisas erradas lá atrás, no passado, temos uma oportunidade nova. Em algumas coisas a gente vai um pouco melhor, em outras a gente é herdeiro de nós mesmos, criamos uma série de brigas, desentendimento, complicação, e aí a família se desagrega novamente. Desagregou, ok, é uma escolha, a gente tem que entender também. Porém, é uma escolha que está fadada a gerar no futuro outras oportunidades de aproximação. Porque nós vamos ter que entender o ser humano, nós vamos ter que aceitá-lo como ele sabe ser, dentro do nosso limite, mas com inteligência. Então, esse contentamento é o contentamento de você poder ter uma casa para voltar, de você, apesar de tudo, você tem um grupo familiar, você tem um ambiente doméstico, que pode não ser um jardim de delícias, mas é um ambiente onde você pode praticar o bem que você diz que faz. Porque nós, se dizemos que somos pessoas do bem, precisamos, ao menos, praticá-lo. Dentro do nosso limite, mas praticá-lo. Então, peça pelo seu familiar. Entenda o problema dele. Ah, mas ele é sem vergonha, porque ele sabe, mas ele não faz. Pois é, nós temos as nossas fraquezas. E, teoricamente, sabemos também muita coisa. Mas entre saber e fazer, a distância é grande, muito grande. Então, Paulo sugere esse contentamento. Até mesmo quando ele estava preso em Roma, numa das suas várias prisões, ele mandava nas epístolas aos companheiros que ficaram do lado de fora, dizendo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Logicamente, ele não era satisfeito. Quem é que fica satisfeito numa prisão? Imagine uma prisão ao tempo, né, de Paulo, ao tempo dos primórdios, né, da era cristã. Então, a ideia que ele passa é uma ideia de entendimento. Não é que aquilo fosse um mar de felicidade para ele, mas era uma visão do problema muito além do aparente. E ele sabia que aquilo tudo era temporário e que depois ele sairia e continuaria a sua obra até o momento final, né, da sua permanência na Terra. Seja como for, talvez não tenhamos hoje que vivenciar a prisão como Paulo vivenciou, mas temos outros tipos de prisão, né? Nos aprisionamos às ideias, nos aprisionamos a ilusões, nos aprisionamos a pessoas, nos aprisionamos a palavras, nos aprisionamos a atitudes, nos aprisionamos a expectativas, e tudo isso nos escraviza. Você pode não perceber, mas há hábitos que o escravizam porque você não consegue ficar sem determinadas coisas. E só você tem a perder. Coisas que a gente no coração já sabe que poderia fazer diferente, que poderia caminhar de outro modo, que poderia avançar no entendimento mais amplo das coisas, mas vamos nos mantendo ali ainda numa certa obscuridade. O que nos tira da obscuridade? A doença. Porque a doença nos faz pensar, a doença nos imobiliza, a doença nos traz reflexão, além, obviamente, do desconforto que ela proporciona. Será que nós vamos precisar mesmo de doenças muito sérias para nos fazer acordar, uma vez que nós temos a inteligência de reconhecer e perceber que podemos acordar para isso sem
precisar passarmos pelas provas doentias pelas quais o mundo passa. Então, cuidado com a sobrecarga do teu sistema nervoso, do excesso de preocupação, cuidado com a ganância, cuidado com essa coisa do querer ter, sem reconhecer outros valores que também são importantes, como ter coisas. Nós precisamos ter uma visão de mundo mais avançada. E podem ter certeza que o contentamento é uma expressão do teu espírito, que tem a capacidade de praticar. Para quê? Para você, através do entendimento, alcançar a vida além do que ela é. A vida além do aparente. A aparência esconde tanta coisa, se você soubesse como as aparências não apenas enganam, como elas disfarçam a verdade. E só a verdade é exatamente aquilo que nos liberta. Então, pratique o contentamento. Não é que você precisa de um motivo para estar contente. Também não é um contentamento desregulado, em que a pessoa se exalta. Não. Aquele contentamento tranquilo, né? De quem está vendo as coisas e sabe que tudo aquilo que você está passando é absolutamente temporário. Por quê? Porque a vida é impermanente. As coisas não se mantêm assim o tempo todo. Elas estão em processo de transformação e mudança. Transformação e mudança. Amadurecimento. Então, o novo fica velho, o velho se desfaz para que algo novo aconteça, e assim o processo evolutivo vai acontecendo. Gostaria muito que você entendesse que ficar contente não é preciso ter motivo. E através do contentamento você ficará surpreso, como a vida vai lhe premiar com percepções mais amplas, com intuições muito mais aguçadas e com o domínio interior para você lidar com todo tipo de situação mundana. Todo tipo de situação, você simplesmente vai lidar com elas com inteligência, com firmeza, com dedicação, com bravura e com muita, vamos dizer assim, com muita percepção evolutiva, caminhando e não deixando a sua oportunidade simplesmente passar, né, sem a devida avaliação do que é bom para você. Veja, não é uma questão de religião, embora as religiões nos tragam sempre uma visão de mundo, né, possível e praticável. Mas somente o exercício é que nos trará a vivência de sair da teoria para a experimentação. Vamos fazer então, convido vocês, fazermos uma reflexão meditativa para podermos entender o contentamento dentro da nossa vida do ponto de vista espiritual. Feche comigo os seus olhos. Este ser que está aí dentro, que é você, que traz esse eu pensante, pode produzir
uma visão mais harmoniosa das coisas. Todos nós temos uma tendência de sermos reativos. E como disse no início, nossas reações, nossa reatividade é sempre um mecanismo de defesa, pronto para atuar em momentos de necessidade. Mas se eu conseguir perceber que só pelo fato de estar aqui vivendo, isso já é motivo de júbilo, motivo de contentamento. Logicamente, como trago muitas cicatrizes do passado, algumas até não totalmente fechadas, ainda percebo muitas coisas ruins do que experimentei e não vejo, num primeiro momento, como posso fazer a minha vida melhorar. Parece que não há sentido no que faço, nem naquilo que me acontece. E isso me deixa internamente sempre com o chamado pé atrás, de sobreaviso, como se alguém quisesse me enganar, alguém quisesse mentir, alguém quisesse se aproveitar da minha ingenuidade, alguém que quisesse se aproveitar da minha pouca percepção de algumas coisas. É possível que haja, de fato, pessoas assim. No entanto, se eu desperto o meu contentamento, eu também desperto o meu entendimento. Quando nós estamos vibrando no entendimento, eu percebo claramente a verdadeira intenção que vai no coração das pessoas. E isto é um aliado muito grande para que eu possa saber como vou lidar com aquela pessoa. Que tipo de atitude devo eu fazer para que possamos tirar proveito da situação e não agravar mais aquilo que já não está tão bom. O contentamento encaixa você em você mesmo. O contentamento é o retrato da gratidão. Porque você, quando está contente, você está dizendo à bondade divina que você agradece a vida que tem. Ainda com tantos óbices, com tantas dificuldades. Mas como tudo é tão rápido, tudo é tão passageiro, se eu não me perder na negatividade, eu posso construir um contentamento inteligente que me dará a possibilidade de lidar sempre muito melhor comigo e com os outros. Haverá provocação, haverá gente tentando te prejudicar, haverá gente que fala muito mal de você, haverá gente traiçoeira, haverá gente que não combina com você, não gosta de você.
é o oposto daquilo que você pensa. Mas se eu vivo ou se eu pratico o exercício do contentamento, eu não me deixo abater pela opinião alheia. Porque opinião muda da mesma forma que muda o vento. Ora vai para um sentido, ora vai para outra direção. Então, ventos neste sentido análogo não são sempre do mesmo modo. Essas pessoas que fazem isso para nós também mudarão. Não se sabe quanto tempo isso vai levar, mas se somos eternos, o dia delas chegará em que elas despertarão que essa não é a melhor estratégia. Então imagine que você está agora contente dentro de você. Experimente esta sensação. Observe que é uma alegria calma, que é uma alegria presente, ativa, e te traz de volta para o mundo das realizações verdadeiras. Porque sem contentamento, nós não conseguimos identificar o verdadeiro sentido da nossa vida. E o sentido da nossa vida é aquilo que produz prazer para a nossa alma. O contentamento é a manifestação desse prazer. Quando não há prazer de alma, quando não existe essa conexão com o melhor em nós, a vida fica muito difícil. E muita gente pensa em desistir da vida porque não acha o significado. Então o contentamento trará a você, ou levará você à porta da ressignificação do seu interior. Quem é você? Que ser é esse que está aí dentro? De onde você veio? Para onde você vai? São questões filosóficas, mas que o contentamento ajuda a desvendar as respostas mais sábias. Todos nós precisamos abrir espaço para a sabedoria. Nós vamos ter que chegar lá. Nós vamos ter que ser pessoas muito sábias. E como somos ainda iniciantes no capítulo da sabedoria, precisamos nos dar essa chance de nos rever com outros olhos, com olhos amorosos. Aquele familiar difícil, complicado, não caiu na sua casa por acaso. Aquele pai difícil, aquela mãe autoritária, as pessoas volúveis, inseguras, que gritam por tudo, que brigam, que complicam, que são impacientes, egoístas, não caíram lá na sua casa sem uma razão. Nós não vamos consertar ninguém, porque essa não é uma tarefa nossa. As pessoas é que precisarão se consertar. Mas nós podemos começar esse trabalho interior de restauração espiritual.
Sei que o meu quadro é assim, sei que estou rodeado de pessoas assim, mas eu vou ficar no meu bem. Eu vou ficar em conexão direta com a bondade divina. E a bondade divina me enviará intuitivamente as atitudes, as respostas, às quais eu deverei me entregar. Isso me dá uma alegria muito grande. Isso é como se fosse o perfume da alma, aquela espiritualidade motivadora, mas muito lúcida, muito consciente, muito ativa. Nós vamos substituindo essa reatividade instintiva antiga por um domínio interno, inteligente, que é outra coisa. E é no contentamento que os nossos sonhos começam a se realizar. É no entendimento que a vida passa a ter nexo, passa a gravitar num plano dimensional diferenciado. Eu posso lhes dizer, aproveitem a experiência na Terra. Ela é fantástica, cuidadosamente planejada em todos os sentidos para você tirar proveito. Nem sempre é fácil, eu sei, porque eu conheço muito bem, mas se você se abrir para um maior nível de consciência, a sua vida começará a mudar de fato agora. Deixa o teu coração nessa paz. Não brigue com os desmandos do mundo, porque tudo isso é passageiro. Não se descontrole, nem se deixe levar pelas ilusões. Assuma o teu papel dentro do bem inteligente. E a sabedoria de Deus, finalmente, irá morar dentro do seu coração. Fica com Deus, fica na paz, fique na luz.